Qual o próximo passo do Santos no mercado da bola? Quais as posições que o Santos deve priorizar nos próximos dias, principalmente com as chegadas do lateral direito Igor Vinícius e também do volante William Arão? Vamos discutir sobre isso. Quero também a opinião de vocês em relação à postura do Santos do mercado, se precisa ser mais agressiva, se está na medida certa. Se você gostou de Igor Vinícius, se você gostou de William Arão, enfim, espaço aberto nos comentários, tá bom? Mas vamos aqui a essa matéria do GE para a gente ir comentando e também palpitando, né? Que a matéria da Ana Canhedo fala o seguinte: quem mais chega? Entenda próximos passos do Santos após avançar com 2 reforços. E aí a matéria inicia dizendo o seguinte: o Santos deve voltar suas atenções para reforços na zaga e na ponta esquerda de seu ataque, depois de encaminhar acertos com o volante William Arão, que estava no Panathinaikos, e do lateral direito do São Paulo, Igor Vinícius. A ideia é ter um elenco reforçado já no retorno das férias no fim do mês de junho. Isso é uma coisa que eu venho elogiando e em mais um vídeo quero falar sobre isso, porque qual que era o meu receio? De ser um Santos que deixasse para reforçar o seu elenco, né, ir atrás, iniciar as contratações com a janela já rolando. E não, é um Santos que já está se acertando, tá, por exames médicos, tanto com Igor Vinícius como também com o William Arão. Eles vão treinar, vão iniciar essa reapresentação do elenco a partir do dia 27, vão ter aí pelo menos 2 semanas, vamos colocar por baixo, de treinamento, até ficar à disposição para quem sabe o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o Flamengo. Então, acho importante o Santos ter essa agilidade no mercado. É lógico, a gente pode discutir aqui se o Santos vai ter agilidade para trazer um combo de jogadores mais positivos ou negativos. Acho que é válido a gente discutir isso no final. Mas, inicialmente, é um Santos que não está deixando para a última hora. Isso é importante. Quando você não tem dinheiro, você precisa se antecipar. Principalmente, senão você fica com o que sobra, né? Então, você tem que tentar se antecipar. O William Arão era um cara que era disputado por outros clubes do futebol brasileiro, inclusive. O Santos conseguiu vencer essa concorrência. O próprio Igor Vinícius, que é um jogador que não vem com uma unanimidade positiva de boa parte do torcedor santista, mas era um jogador que até então o Corinthians também estava tentando, o Fortaleza, o Santos, e o Santos conseguiu convencer o São Paulo para que ele venha para cá. Tá? De novo, não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, só estou trazendo o contexto de mercado nesse momento do Santos, tá? Mas continuando, Arão e Igor chegam para suprir carências que já eram detectadas antes da janela de transferência abrir. Na lateral, o entendimento é de que nenhuma das opções do elenco funcionou bem durante o primeiro semestre. Aderlan, JP e Léo Godoy fecharam em baixa antes das férias. Cada um por motivos também diferentes, né? O Aderlan por conta da volta do LCA que ele teve, que acabou atrapalhando bastante, e inclusive a gente vem batendo nessa tecla aqui da informação, que é um jogador que o Santos entende que não dá para contar com ele 100% esse ano, por conta dessa volta de LCA. É normal que jogadores que têm LCA recente tenham problemas musculares, né? Eu vivo falando sobre isso, dou sempre o exemplo do Neymar, mas acontecendo com outro atleta, no caso, o próprio Aderlan. Tem contrato até o final do ano também, né? O Sherman é um jogador que perdeu espaço, de fato não vem fazendo uma boa temporada, perdeu espaço até para zagueiro. Zé Ivaldo e Luizão em muitos momentos até ficaram à frente dele, né? E o Léo Godoy tecnicamente deixou muito a desejar, foi negociado e já não é mais problema do Santos. Então, opções aí que, né, não deslancharam. E aí conta aqui, né, que o Godoy foi vendido, piriri pororó. E aí a matéria também fala, o lateral, o Igor Vinícius, está no São Paulo, mas em vias de fechar o acordo para vestir a camisa do Peixe para o rival reformular também seu elenco. O São Paulo também está com esse momento de oxigenação, né? O Igor Vinícius, que é um jogador que está um bom tempo lá na equipe São Paulina, então entendo também como um fim de ciclo por lá, né? Por isso essa facilidade também de negociação. E aí,
a matéria do GE traz o seguinte: os alvos do Santos no mercado, que é um ponta ali para atuar principalmente pelo lado esquerdo, para ser uma opção pela saída do Soteldo. E hoje você pode ter, atuando pelo lado esquerdo, quais jogadores? Você tem um Guilherme, que hoje é o titular. Você tem o Matheus Xavier, que pode jogar também, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Você tem o Veron, mas o Veron, sinceramente, eu devolveria ao Porto, então meio que não conto muito com o Veron, nem o próprio Kleber Xavier, tá? Não deve contar com ele, então meio que acaba não sendo de fato uma opção. Você tem o Barrial, que pode ser meia, pode ser ponta também, né? Então você tem essas opções no seu plantel. Mas, de fato, eu acho que é bem-vindo você procurar um jogador, não necessariamente para jogar do lado esquerdo. Geralmente, atacante se dá bem, né, em jogar de pé torcado e tal, mas um atacante de velocidade, acho importante. O Santos tentou inicialmente o Puado, mas o Puado, até onde a gente sabe, não evoluiu as conversas, parece que ele deseja permanecer na Europa. Então, o Santos tem que ir atrás de jogador de velocidade, jogador que, sabe, o cara faça gol, o cara tenha drible, seja um diferencial nesse time do Santos, para que seja um Santos agressivo também no ataque. Porque vai ter um meio-campo com boas opções. Então, não adianta nada o seu meio-campo criar, aí quando você toca pro seu atacante não sabe o que faz com a bola. Não adianta, né? Então tem que ter um time inteiro numa sintonia bacana. Aí fala sobre lateral direito. O Igor Vinícius, eu só discordo no sentido dele ser já um jogador que vem para ser titular. Não acho que ele vem com esse status para ser titular, tá? Inclusive a ideia do Santos é trazer mais um lateral direito. Se fala muito do Mike, tem que ver se o Palmeiras vai liberar esse jogador, que tá em final de contrato lá no Palmeiras também, e é hoje a terceira opção da equipe alviverde, atrás do Marcos Rocha e também do Giai. É um jogador que vem passando por problemas físicos e tal. Então, assim, a tendência, não vou cravar, tá? Mas a tendência é que tenha esse facilitador na saída do Mike. Então, vamos ver. Porque aí o Santos, em tese, não mexeria mais na questão de contratação para lateral direita, tá? Com essa possibilidade também do JP Sherman ser negociado, que é um jogador que o Santos entende que é o jogador do momento, assim, para o Santos conseguir fazer uma graninha extra, tá? Volante, eu acho que você resolve com essa chegada do Ilharão. Eu não iria atrás de mais nenhum volante, inclusive o contrário. Acho que dá pro Santos até pensar em caso receba uma proposta em liberar algum jogador, tá? Mas o Ilharão, pra mim, vem pra resolver uma titularidade que tava em aberto, tá? Pra resolver uma titularidade que estava em aberto. E aí, até falando sobre o William Arão, o Santos ganha na questão de meio campo, ao meu ver, o Arão, que é um cara também que ajuda defensivamente, tá? Teve assistências, teve gols aí nas últimas temporadas, tanto pelo Panathinaikos como também pelo Fenerbahçe, mas deve jogar como primeiro volante. Então é um cara defensivo que ajuda ali na marcação. Você tem o Zé Rafael, que é um cara também que tem esse bom posicionamento defensivo. No Palmeiras, por exemplo, chegou a jogar várias vezes de segundo e primeiro volante também, né? E o Zé Rafael, não preciso nem falar da qualidade que ele tem com a bola nos pés. Então você consegue ter um meio-campo que ele te dá tanto a questão defensiva como a questão ofensiva. E é muito difícil hoje em dia no futebol você conseguir isso. E aí na frente, você tem a opção de você ter um Roleiser. Acho que o Roleiser, pra mim, tem que ser mantido no meio campo, tá? A gente não sabe se o Neymar vai permanecer, mas se o Neymar permanecer, vamos trabalhar a possibilidade do Neymar. Você pode ter Arão, Zé Rafael, Roleiser e Neymar. Um Roleiser caindo mais pelo lado direito, né, como meia pela direita, o Neymar como meia pela esquerda. Ah, o Neymar não vai ficar, o Neymar não vai renovar. Você coloca o Barrial no lugar do Neymar. E ainda assim fica com um meio campo interessante. Então,
O meio-campo, que também já foi meio que um calcanhar de Aquiles nesse time do Santos, eu acho que começa a ter uma estrutura bacana, pelo menos no papel. É lógico, o futebol, ele não é uma ciência exata. Contrata esse, pronto, vai dar tudo certo. Não sei, tem que ter um encaixe. Mas, pelo que a gente viu nos últimos jogos, o Zé Rafael jogando, o Barrial jogando, o Roleiser jogando, o potencial que o Neymar tem, Zé Rafael, o Willian Arão, que vem de boas temporadas, tanto pelo Fenerbahçe como também pelo Panathinaikos, cara, eu acho que é um meio campo interessante, tá? Acho que é um meio campo interessante. Mas enfim, vamos seguir aqui com a matéria. Fala que o Arão, né, chega para compor o meio titular com Zé Rafael e Roleiser num cenário em que Neymar atue como um falso 9. Eu não acho só que o Neymar pode atuar como um falso 9, tá? Acho sim que a ideia do Neymar como um falso 9, a gente já trouxe aqui várias vezes sobre isso, interessante, mas não necessariamente. Você pode jogar no 4-4-2, tranquilamente. Dá para você colocar o Neymar jogando como meio ao lado do Roleiser, né? E aí você tem um atacante de velocidade, você pode contratar, ou se você não contratar, você tem um Matheus Xavier, ou você tem um Guilherme, com um Tiquinho ou um David. Ou o Tassiano, sei lá, né? Mas eu acho que esse meio campo do Santos, o Gabriel Bontempo também, acho que pode ser um jogador até pra gente pensar, para incluir em algum momento nesse meio campo, né? Eu falei do Barrial, esqueci até de citar o Bontempo, mas o Bontempo pra mim é um baita jogador. Então assim, perceba que esse meio campo do Santos dá muitas possibilidades pro Cléber Xavier, com ou sem Neymar, tá? Não tô nem falando aqui de o Santos com o Neymar vai ser interessante. Não, até mesmo se porventura o Neymar não quiser renovar, o Santos não queira renovar com o Neymar, mesmo assim ainda tem possibilidades interessantes. Então acho que isso tem que ser esse alvo, né? Aí fala que Arão deve atuar como primeiro volante, né, como a gente estava falando, e disputar a vaga com o titular Rincon. Pituca e Schmidt fecharam o semestre em baixa. Pituca e Schmidt a gente já trouxe aqui também um outro vídeo no canal da possibilidade deles serem negociados, tá? Principalmente com o futebol asiático, caso apareça alguma proposta. O Rincon acho mais difícil de ser negociado até pela idade dele. Então, a não ser que seja uma questão, faço muita questão de jogar num clube X. Santos me libera, Santos me empresta, mas em termos de contratação, né, em definitivo, acho meio complicado o Rincon sair nesse contexto, tá? Aí fala sobre a zaga. O foco agora deve ser a zaga. João Basso e Lua Pérez terminaram o semestre como titulares, mas a Ivaldo aparece logo atrás como opção. Gil é uma incógnita e com problemas pessoais vive uma fase de baixa técnica. Difícil. Assim, Luizão aparece como opção e mais um nome deve ser buscado. A zaga pra mim precisa de um titular absoluto. Pelo menos um titular absoluto, tá? Porque a gente vem comentando bastante do Basso, mas será que o Basso vai se firmar como um zagueiro confiável até o final do ano? O Zé Ivaldo, por exemplo, teve altos e baixos nesse ano. O Lua Pérez também. O Gil, sinceramente, eu não consigo imaginar o Gil também tendo uma sequência, não só pela questão física dele, que a gente já cansou de falar aqui, que ele segue, às vezes, convivendo, né, com dores, acabou tendo que se ausentar de treinamento, não estava nem jogando por conta de algum desconforto. Tem toda a questão pessoal que ele tá vivendo. Então, assim, o Gil eu acho que é um jogador que tá preparando aquela despedida, sabe? Então, não acho que dá pra gente contar com o Gil nesse sentido de ser titular. Então, eu acho que precisa de um zagueiro. Cara pra ser incontestável, sabe? Um jogador que eu fale que, gente, o Santos contratou o fulano de tal pra zaga. E a maioria de vocês aqui vão tecer comentários positivos. Tem que ser um jogador assim. Pra que o Santos não fique flertando com zona de rebaixamento, sabe? Porque vai ter um meio-campo interessante, pelo menos no papel, né? Quero frisar isso. Pelo menos no papel, o meio-campo do Santos vai ser interessante. E acho que isso já é bem importante, né? Porque eu sempre falo pra vocês que pra mim o meio-campo ele é o coração do time.
Então, se você tem um meio-campo forte, a tendência é que você crie mais oportunidades e você não sofra tanto, também lá atrás. Mas você precisa ter um time equilibrado. Eu vivo falando, o Santos é um Santos desequilibrado. Tem posições que tá bem servido, tem posições que deixa muito a desejar, né? Então, isso uma hora pode ser que dê ruim. E aí também a matéria fala da ponta do ataque, que precisa de reposição, né? Por conta dessa saída do Soteldo. Então, vamos ver quem que o Santos vai trazer, tá? Qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês, mas segue sendo essas prioridades do Santos. E outra coisa, a tendência era de um Santos sem colocar tanto a mão no bolso assim, tá? Sem colocar tanto a mão no bolso, pelo menos pra clube. Porque a gente sabe que, por exemplo, o Ilharão, provavelmente o Ilharão vai receber luvas. Aí você dilui isso em contrato, né? É uma prática muito normal no futebol. Mas eu digo não no sentido de bater a porta lá em algum clube e falar, ó, quero ser jogador. Então, isso por enquanto não deve acontecer, tá? Só se for um jogador que vale muito a pena e o Santos acha que vale esse investimento, tá bom? Mas é isso, gente. Eu quero saber a opinião de vocês, como que vocês estão vendo esse momento do Santos no mercado. A questão do transfer ban, tá? Antes que alguém pergunte aí nos comentários, se já não perguntou nos comentários, a gente pergunta sempre pra, eu particularmente, né, pra mais de uma pessoa de dentro do Santos pra entender certos assuntos. E eu sempre pergunto sobre o transfer ban e me falam com tranquilidade. Falam, Nájila, o Santos vai dar um jeito. O Santos diz que confia, que vai conseguir resolver essa pendência até o dia 24, que é a data que a FIFA colocou. Vamos ver. Espero que o Santos consiga. Para que consiga registrar esses jogadores, tá? Porque também não adianta nada, né? Se antecipa, fecha com os caras e depois não consegue inscrever. Aí também todo meu elogio vai por água abaixo. Mas vamos esperar e torcer para que tudo dê certo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, que é sempre muito importante. Se quiser mandar uma contribuição, uma mensagem aqui, tem o nosso Live Pix aqui no QR Code ou também o link, se você preferir, na nossa descrição, tá bom? Grande beijo pra vocês e até um próximo vídeo. Tchau!